Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Vamos à leitura anual da Bíblia. Hoje nós estamos no livro de Êxodo, no capítulo 21, 22 e 23. E a palavra de Deus diz assim: as leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá forro, de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor. E se ele sairá só com seu corpo, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo ao meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair fora. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar os olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro, com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhes impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva, e o danificar, e o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecido disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova pagará.
ao seu dono, o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte, se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente. E também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abraçar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo, aguardar isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante do juiz e ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante o juiz. Aquele a quem condenarem, os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o venda. Não haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. O seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor, esse será morto. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. E vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu próximo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitará. Será, pois, que quando clamar a mim, e eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mordarás, e ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para ser testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás.
tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi no teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás por de ajudá-lo. Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm visto e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás na terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º assaltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça na vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa, a festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvir a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, e aos efeus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente, e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na sua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os efeus, os cananeus e os heteus diante de ti. Num só ano os não lançarei fora de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos diante do mar vermelho, até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não façam pecar contra mim. Se vires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Se servires aos seus deuses, será certamente um laço para ti. Amém, aleluia.